Olá, Pretineiras, uma vez mais nós estamos aqui com a nossa aula online. Como que você está? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo aí um tempinho para estar escutando essas aulas, né? No conforto da tua casa. Nós esperamos que breve nós estaremos juntos ali na igreja, porque eu vou falar uma coisa para vocês que para mim é muito melhor estar junto com vocês, né? Vendo vocês, quando vocês têm algumas perguntas, ou quando vocês estão participando, e é diferente, né? Quando você só está falando aqui, olhando para uma câmera e falando, é um pouco diferente, mas tudo bem, e eu dou graças a Deus por causa que nós temos essa tecnologia hoje, né? E nós podemos entrar na tua casa aí, trazendo alguma coisa da palavra de Deus, algum ensinamento que possa estar edificando a tua vida, né? Possa estar te dando um crescimento espiritual. Bom, hoje nós vamos continuar então falando sobre os dons espirituais, né? Nós estamos falando aqui sobre os dons espirituais já faz pelo menos um mês e pouco já. E hoje nós vamos falar sobre um outro dom, nós vamos falar sobre o dom de profecia. E nós vamos ver o que é isso, o que é o dom de profecia. Vamos ler então lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, que está escrito bem assim, né? E a outra operação de milagres, nós já falamos, a outro profecia. Então, a outra profecia. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês já tiveram alguma experiência assim de Deus falar com vocês? E como que Deus falou com vocês? Qual foi a experiência? Porque existe vários meios, né, de como Deus ele falar conosco. Existe, lógico, através da palavra de Deus. Quando você vai lá e de repente você está lendo lá a Bíblia, Deus está falando com você. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Vamos dizer assim, a boca de Deus, né? Então você está lá lendo a Bíblia e Deus está falando com você. Isso é um meio de Deus falar com você. De repente você está lá escutando um hino e Deus está falando com você também através daquele hino. Deus está falando com você através das escolas dominical, através dos cultos online à noite, através de um pregador, né, o pastor pregando a palavra de Deus. Então, e Deus está falando com você através disso. Então existem vários meios de Deus falar com as pessoas. E esse daqui, a profecia, é um outro meio que Deus ele usa para falar com as pessoas. E quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele está falando desse dom espiritual, profecia, isso não é algo novo, isso daí não é somente para a igreja, né? Não é somente, isso daí não veio ocorrer ou acontecer somente depois de Jesus ter vindo à Terra, não. Isso daí já era, vamos dizer assim, numa linguagem, né, para vocês entenderem, era mais costumeiro, né? As pessoas já estavam acostumadas no Velho Testamento a ouvir profetas de Deus falando com eles. Deus então colocava uma palavra na boca do profeta, colocava uma palavra na mente do profeta, e o profeta então profetizava aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. E isso aconteceu muito no Velho Testamento. Várias profecias ocorreram no Velho Testamento. Ou profecias assim a longo prazo, como o próprio Isaías, né, quando ele profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, aonde ele iria nascer, né, o nome dele, tudo isso aconteceu. Então esse meio de Deus falar com as pessoas através de profecia já existia no Velho Testamento. Já existia, as pessoas, só que era um pouco diferente, porque naquele tempo o Espírito Santo ele se apossava de um profeta, né? E daí colocava uma palavra na boca desse profeta. Vamos dizer, dar um exemplo assim, que todos nós, né, qualquer criancinha conhece a história de Jonas. Jonas foi um profeta que Deus colocou uma palavra na boca dele, trouxe aquela palavra para ele. A palavra foi o que? Se o povo de Nínive, que era um povo, né, rebelde, que era um povo cruel, se eles não se arrepender, a cidade vai ser destruída, 40 dias vai ser destruída a cidade. Isso daí foi uma profecia do que iria acontecer com a cidade, e Deus colocou na mente, no coração de Jonas aquilo ali, justamente o que era para ele falar. E ele falou. Então, mas só que quando você chega a falar sobre profecia,
e você chega e pergunta assim para um adolescente ou para uma criança, quase sempre as mesmas respostas. A resposta é o seguinte: o que é uma profecia para você? E ele já vê aquela profecia como algo para o futuro. Como algo para o futuro, que a pessoa, que nem eu já citei agora aqui, Isaías, né? Quando ele profetizou que Jesus iria nascer 700 anos depois. Mas nem sempre é isso. A profecia, quando se trata de profecia, nem sempre é uma palavra para o futuro. Nem sempre. Lógico que isso acontece porque Deus, ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo. Deus, ele não vive igual nós, né? Passado, presente e futuro. Então, Deus, ele sabe o nosso futuro. Deus, ele sabe o futuro o que vai acontecer no futuro. Lógico que existe profecia sim para o futuro, que vai acontecer no futuro, mas não quer dizer que as profecias estão presas somente para falar do futuro. Tanto que o apóstolo Paulo, aqui, ó, mesmo aqui na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo vai estar explicando. Para que é a profecia? Porque ele coloca ali a profecia, ele coloca tipo assim, uma comparação entre a profecia e as línguas estranhas, né? Que ele fala bem assim, é o seguinte, ó, capítulo 14, versículo 2: pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito ninguém entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui então está o meio que Deus usa a profecia para os dias de hoje. Não somente para profetizar sobre o futuro, mas para quê? Para a igreja hoje, para edificação, para exortação e para consolação e para consolo. Não é somente a profecia, quando vem na tua cabeça a palavra profecia, não é somente para o futuro. Isto vai acontecer no futuro. Isso vai acontecer no... Não é. É justamente, olha só, Deus, o Espírito Santo, ele conhece, como eu já falei, ele conhece a necessidade do corpo de Cristo. E como eu já falei nas outras vezes, nos outros vídeos, o Espírito Santo, então, ele vai distribuir os dons espirituais conforme ele vê a necessidade e para quem ele quiser. Então, ele distribui o dom de profecia porque ele vê uma necessidade do quê? Para edificar a igreja. Uma necessidade de exortação à igreja, uma necessidade de consolação, e nós vamos falar o que significa isso. Exortação é o seguinte: olha só como que a profecia, como que Deus usa uma pessoa, alguém, através de profecia, e para falar com você. E nós não estamos falando aqui agora da profecia do ministério, do dom ministerial. O dom ministerial é aquele ali quando o pregador ele chega ali na frente e ele já tem um esboço feito e Deus vai falar através daquela palavra que ele colocou ali, que Deus colocou no coração dele. Isso daí se chama o dom ministerial, mas não é todo mundo que tem esse dom ministerial. Não é todo mundo que prega. Nós estamos falando aqui de um dom espiritual, de um dom de profecia, que é diferente. Então não é todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, não é todas as pessoas que conseguem fazer um esboço, que conseguem pregar. Tem pessoas que ela tem muita timidez de chegar na frente do público, né? Então não é todos, mas o dom de profecia, você pode ser até uma pessoa tímida de falar em público, mas Deus, se Ele quiser te conceder esse dom de profecia, Ele concede. Para você, na hora que você for usado, na hora que Deus quiser colocar uma palavra de exortação, uma palavra de consolação, uma palavra para edificar a igreja, Ele vai fazer com você. Então o negócio é o seguinte, eu vou dar um exemplo da exortação. O que é exortação? É xingar a gente? Não é xingar você não. É o seguinte: todos nós sabemos o certo e o errado, né? Todos nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós temos que fazer como cristãos, e a gente deixa passando assim em branco e a gente não faz. Por exemplo, nós sabemos que nós devemos orar. Nós sabemos que precisamos orar. Mas muitas vezes nós não oramos. Nós não oramos.
E daí Deus usa uma pessoa e fala bem assim para nós. Isso já aconteceu comigo, quando eu era jovem, já aconteceu várias vezes comigo. Quando Deus chegava para mim e falava, me busca mais, me busca pelas madrugadas. O que Deus estava falando? Ora mais, busca mais a minha presença. Isso é uma palavra de exortação. Ora mais, busca mais de mim. Né? Ou seja, nós sabemos que nós precisamos adorar a Deus, adorar a Deus através das nossas vidas. Nós sabemos que nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, ser fiel ao Senhor, e muitas vezes nós deixamos a desejar e nós não fazemos isso. E de repente, o que acontece? Deus precisa usar uma pessoa ou alguém com uma profecia, porque nós às vezes não estamos, às vezes você não está prestando muita atenção na palavra, né? E às vezes Deus ele faz assim, ele chega até você então e fala bem assim, e Deus é sempre, interessante que Deus é um Deus amoroso, né? Deus é um Deus gentil, ele sempre vai chegar para você e falar, meu filho, ou escuta uma coisa, ora mais, busca mais a minha presença. Eu quero te usar mais, eu quero te usar com esse dom, eu quero te usar para a pregação da palavra, eu quero te usar, mas busca mais a minha presença, esteja mais aos meus pés. E isso acontece. Por que isso acontece? Quando surge uma profecia também para a igreja, na hora que eu vou fazer com a... Isso acontece, a hora que eu vou fazer isso com vocês, busquem mais a minha presença. Quando Deus está usando uma pessoa para profetizar para a igreja, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está sendo edificada. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui, ele estava colocando aqui a comparação das línguas estranhas com a profecia, porque quando você ora em línguas, quando você fala em línguas, quando você ora em línguas, o que está acontecendo? Você próprio está sendo edificado. Você próprio está sendo edificado, você próprio está sendo, você está crescendo em Cristo Jesus, né? Você está tendo uma intimidade maior com Jesus, você está crescendo, um crescimento espiritual, mas é para a tua vida quando você está orando em línguas estranhas. Já o apóstolo Paulo fala bem assim, não, mas o que profetiza fala aos homens. O que acontece? Mas quando profetiza, ele fala porque ele está edificando o corpo de Cristo. Através dessa profecia, ele está chamando a atenção da igreja em algo, ele está trazendo uma palavra de Deus para a igreja, ou talvez para a igreja buscar mais, ou para a igreja, sei lá, para a igreja se consertar, eu não sei. Mas o que está acontecendo é que a igreja está sendo edificada, a igreja está crescendo espiritualmente por causa daquela palavra. Por causa que aquela palavra no momento certo, como vamos dizer que a igreja está passando por uma dificuldade, a igreja está passando ali por um problema e de repente o Espírito Santo de Deus toma uma pessoa que tem esse dom de profecia e de repente ele fala bem assim, ele acalma o ânimo da igreja, ele fala bem assim, eu estou com vocês. Porque nós precisamos às vezes ser relembrados disso, né? Nós precisamos ser relembrados disso, que Deus está conosco. E é bom, eu sei que existe a palavra pregada, né? Eu sei que existe a palavra pregada, Deus fala através da palavra, mas às vezes, irmãos, pré-teenagers e irmãos que estão ouvindo, nós precisamos às vezes uma palavra assim mais ao pé da orelha, né? Uma palavra assim uma palavra assim que venha edificar realmente as nossas vidas, venha edificar a igreja assim, venha dar aquele crescimento. Não, eu sei que Deus, para nós continuarmos, né, naquela caminhada. Mensagem de consolação, exortação, edificação, consolação. Olha, principalmente hoje, que no tempo que nós estamos passando, né, tá tanta dificuldade com esse coronavírus. Às vezes nós, como igreja ali, a The New Life, eu quero crer que são poucos que estão passando dificuldades financeiras ou até mesmo enfermos, né? Mas existe aí fora, irmãos, em países de pré-teenagers, em países aí mais pobres, que estão passando uma dificuldade muito grande. Existem irmãos nossos, missionários, que estão passando dificuldade grande. E numa hora dessa daí, lógico que nós queremos ouvir a voz de Deus. E Deus, pela misericórdia que Ele tem, Ele pega, Ele usa uma pessoa e fala assim, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer nisso daí. Então Deus usa pessoas, assim como Deus usou profetas no Antigo Testamento, Deus continua usando.
E Ele quer usar ainda cada vez mais. É só você estar disponível para que Ele possa, se Ele quiser, da vontade dEle, entregar esse dom de profecia para você, que é um dom maravilhoso. Só que tem uma coisa, existe um perigo quando se trata desse dom de profecia. Porque a própria Bíblia mesmo, o próprio, olha só, João, 1 João, o apóstolo João, ele fala bem assim, amados, lá em 1 João capítulo 4, e o versículo 1 fala bem assim, amados, não creeis em todo o Espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Existe um perigo também com esse dom de profecia. Qual que é o perigo? O perigo é que às vezes aquela pessoa, né, vamos se dizer assim, aquele profeta que está profetizando, aquela pessoa que está profetizando, muitas vezes acontece daquela pessoa estar profetizando uma coisa que Deus não mandou ela profetizar, que Deus não mandou ela falar. E nós temos que ter muito cuidado. E como que nós vemos então? A Bíblia fala para nós examinarmos a profecia. A Bíblia não fala para nós examinarmos assim o profeta, mas a Bíblia fala para nós examinarmos a profecia. Se essa profecia ela tem a ver com aquilo que diz na palavra de Deus. Se tem a ver com aquilo que diz a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse muito cuidado, porque às vezes profetizam algo que não tem nada a ver. Existem profecias que às vezes nós vemos assim que, não precisa nem de discernimento espiritual para ver que a profecia não tem nada a ver. E eu vou dar um exemplo de uma. Isso quando eu era jovem, isso aconteceu, não é mentira não. Isso aconteceu. Uma pessoa profetizando e falou bem assim para um menino, para um rapaz, para um adolescente, olha, Deus me fala que você, isso profetizando para ele, né? Deus me fala que você está vendo coisas feias no teu computador. Daí o menino falou bem assim, mas eu não tenho computador. Daí ele falou assim, mas vai ter. Gente, dá até para rir, né? Mas isso acontece. Isso acontece e é um perigo muito grande. A Bíblia fala bem assim, ai daqueles que profetizam em meu nome, que falam em meu nome, e eu não mandei falar nada. Sabe? É um perigo que você está falando uma coisa que Deus não pediu para você falar. É um perigo. Então nós temos que cuidar e não ir atrás de profecias. Quando Deus quer falar com você, você vai estar num lugar lá quietinho, Ele vai falar com você. Você não precisa estar ligando. Acho que o pré-adolescente não vai fazer isso, né? E talvez vocês não tiveram experiência ainda, não sei, com profecia, se alguém profetizou na vida de vocês. Mas o certo é que nós não temos que correr atrás de profecias. Se Deus ele quer falar com você através de alguém, através ou seja, um problema teu, ou uma dificuldade que você está passando, uma exortação, Ele vai falar contigo onde você estiver. Você não precisa correr atrás de profetas. Então, meus prezados adolescentes, esse é o dom de profecia. Um dom extraordinário, um dom maravilhoso, ao qual você pode ser usado por Ele, só que existem seus perigos. Tem que cuidar, examinar realmente as profecias. Será que Deus fala realmente desse jeito? Será que Deus ele envergonha as pessoas na frente dos outros com profecia igual esse menino, coitado desse menino? Na frente dos outros, olha, Deus está falando que você está vendo coisa feia no computador. O menino nem tinha computador, mas vai ter. Gente, isso não é profecia. Isso não é profecia. Examine as profecias. Examine se tem realmente a ver com a palavra de Deus, aquilo que a pessoa está falando. Examine se tem a ver com os ensinamentos de Jesus, aquilo que a pessoa está falando. Principalmente se a pessoa que está profetizando, se ela acredita realmente que Jesus Cristo é Deus. Se Jesus Cristo é Deus. Se essa pessoa prega que Jesus Cristo é Deus. Se ele não pregar que Jesus Cristo é Deus, se ele não acreditar que Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus, essa profecia não vem de Deus. Então tomem cuidado. E eu espero que um dia, se você não foi usado em profecia, Deus pode te capacitar, te dar esse dom. E se você for um dia usado, alguém ser usado em profecia para falar com você, que você possa examinar, que você possa ver realmente se é Deus ou não é. E se é Deus, eu vou falar uma coisa para você, vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Mas nós não temos também que ficar correndo atrás de profecias, tá? Desde a idade de vocês, de 12, 13 anos aí,
nós não precisamos correr atrás de profecia, porque nós temos aqui a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando ela é pregada, Deus está falando com você. Lógico que vai surgir tempos que Deus ele vai falar com você mais perto, mais no teu ouvido, para edificar a tua vida, para edificar a igreja, mas Deus é Deus, e Deus ele vai falar do jeito que Ele quer conosco, amém? Continue, se você tiver tempo, leia a palavra de Deus, busca ler a palavra de Deus, e peça a Deus também, se você tiver esse desejo, peça a Deus então para te conceder esse dom de profecia, esse dom espiritual de profecia, se assim o Espírito Santo quiser, Ele vai conceder, amém? Espero que você esteja entendido o que significa esse dom de profecia, que essa aula esteja edificando a tua vida, em o nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.